TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Olá, a TV Amarne está no ar e continua a campanha Somos Todos Juízes, lançada pela AMB em parceria com as associações estaduais de magistrados. E a ideia é justamente essa, divulgar cada vez mais para a população o quanto é difícil julgar, tomar decisões, fazer escolhas. Você vai ver agora um pequeno vídeo sobre a campanha. De futebol na escola, eu tive que ser o juiz. Quando eu tirei uma nota baixa assim, no colégio, a média lá é 6. Eu tirei 6,5. Aí ocorreu um lance muito estranho no escanteio. Eu tava na minha escola, aí os meus amigos eles ficam brincando no meio do recreio. Aí teve um dia que os dois brigaram. Aí eu ficava enrolando com a minha nota na mochila e não contava pra minha mãe nem pro meu pai. Aí eu tive que decidir se era falta, pênalti, se era jogo rolando. Aí foi difícil. Eu fiquei em dúvida se um começou e o outro que começou. Aí eu fiquei pensando, quem podia começar? Aí um dia eles perguntaram cadê a prova. Agora, coisa séria de verdade, eu acho que foi quando meus pais brigaram, aí eles ficaram um tempo afastados e eu tive que escolher com quem eu tinha que ficar. Isso eu acho que foi a decisão mais difícil que eu já fiz na minha vida. É bem difícil decidir essas coisas. É muito difícil. Eu fiquei muito em dúvida. Essa pessoa deve estar certa, essa pessoa deve errada. Alguma coisa na minha cabeça fica falando, não, essa daqui que é o contrário, é o contrário, é o contrário. Eu não sei muito não. Todo mundo já teve que decidir alguma coisa. E aqui no estúdio vamos falar de um tema bastante delicado que infelizmente atinge a maioria da população do Brasil. A questão da falta de leitos nos hospitais, vagas nas UTIs, medicamentos. A questão da judicialização da saúde. A nossa convidada é a coordenadora estadual do Comitê da Saúde do Poder Judiciário, a juíza Valéria Lacerda. Muito obrigada pela sua participação, doutora Valéria. Eu que agradeço o convite, Adalgisa. É sempre um prazer falar sobre o nosso trabalho no comitê. Vamos justamente começar explicando o que é o Comitê da Saúde. O Comitê da Saúde estadual é uma espécie de comissão que foi criada a partir do Fórum Nacional. O Fórum Nacional é uma determinação do CNJ, ele funciona vinculado ao CNJ e os estados tiveram que criar os comitês, né? Então, o Fórum Nacional ele surgiu a partir da audiência pública número 4, que ocorreu ainda na gestão do ministro Gilmar Mendes, porque se detectou que no Brasil, de 2010 para cá, nós tivemos um aumento muito grande, tivemos um grande aumento de demandas que envolviam a saúde. Seja a saúde pública, seja a saúde suplementar. Então, preocupado com esse cenário nacional que existia, na época o STF fez essa audiência pública, onde foram ouvidos mais de 50 amicus curiae, advogados, juízes, promotores, a Defensoria Pública, os operadores na área da saúde. Então foram ouvidas várias pessoas e a partir dessa audiência houve essa orientação do CNJ, essa recomendação que se criasse o Fórum Nacional. E do Fórum Nacional se criaram os comitês estaduais, cujo objetivo primordial é o monitoramento das ações da saúde. E aqui no Rio Grande do Norte está desde 2010? Então, desde 2010, Mas nós estamos na coordenação
há 3 anos. Uhum. E funciona aqui em Natal, mas, por exemplo, atinge todos os municípios do Rio Grande do Norte, do estado? Vamos dizer, o trabalho do comitê, ele é um trabalho que abrange o estado, né? Nós monitoramos as ações e tentamos prevenir as ações no âmbito do estado do Rio Grande do Norte. Prevenir em que sentido, doutora Valéria? Digo, por exemplo, que essa ação chegue realmente, de fato, à judicialização? O trabalho preventivo ainda não está sendo tão efetivado porque nós temos muitos problemas, principalmente na saúde pública. Uhum. Então, assim, quando nós atuamos, a gente já está com o processo judicializado. Nós temos uma grande esperança de implantar uma mediação, uma conciliação agora com o novo CPC, justamente para tentar evitar a judicialização. Por exemplo, detectamos que o medicamento está faltando, né? E faltando muito. Então, o que é que nós fazemos? Se há um desabastecimento, o comitê tenta entrar em contato com o gestor público, saber qual é o problema, e aí a gente evita que outras demandas cheguem no Poder Judiciário. Então, a prevenção hoje nós estamos praticamente nesse sentido. E quais são as maiores demandas, doutora Valéria? Justamente isso, a falta de medicamento, questão de vagas nos hospitais? Eu diria que as demandas da saúde, elas têm uma periodicidade, né? Então, nós tivemos grandes problemas com UTIs. E aí se acalmou um pouco e agora voltou, né, com essa epidemia de Zika, de chikungunya. Então aí voltaram os problemas da falta de leite de UTI. Há o desabastecimento. Aí qual a medicação que está desabastecido? Aí quando se resolve o problema daquela medicação, aí outra falta. Então a gente vê, nesses 3 anos de coordenação do comitê, nós percebemos que as demandas elas têm uma periodização. Uhum. Então, assim, não dá para se dizer qual é não dá para se resolver, não dá para se dar uma solução. É mais frequente, depende do momento. Depende do momento. Nós já percebemos isso. Agora eu fico imaginando, doutora Valéria, a seguinte situação, por exemplo, no hospital público, no caso, por exemplo, Valfredo Gurgel, onde o movimento é muito grande de urgência e de emergência, que chega, por exemplo, uma situação de um caso que precisa de uma UTI e não tem vaga. Como é que se faz no caso da justiça? Nós já tivemos sérios problemas com relação aos leitos de UTI. Hoje nós temos um setor de regulação. Então, o que é que acontece? Quando há esse problema, o setor de regulação funciona 24 horas lá na CESAP e eles estão monitorando esses leitos. Mas algumas pessoas, alguns pacientes, eles não têm condições de esperar. E aí a família procura o advogado, a defensoria pública e entram com aquele pedido. Então aí é onde está o cuidado do magistrado, não é? Porque como nós temos um setor de regulação, então a gente tem que trabalhar, o judiciário ele tem que trabalhar em sintonia com esse setor de regulação, para não haver uma quebra injusta dessa espera do leito. Né? Mas, assim, o que eu vejo é que hoje nós tivemos nós hoje estamos com problema de UTI justamente em decorrência dessas epidemias que eu falei, né? Da dengue, do Zika, da chikungunya. Então, essas doenças, elas tiveram uma evidência tão grande que voltou o problema da UTI, que estava mais calmo. Era, né? Agora eu fico imaginando, pegando a deixa da campanha lançada pela MB, que somos todos juízes, eu fico imaginando o quanto é difícil julgar casos relacionados à saúde, não é não? Eu, assim, na minha opinião, muito, muito difícil, tanto para o magistrado como para o gestor público. Quando chega a decisão de interne, né, encontre um leito de UTI para o paciente. Então é muito difícil porque o médico também vai ter que cumprir aquela decisão e sabe que ele vai ter que também decidir a medicação quando não está no protocolo do SUS. Mas assim, é interessante que as pessoas saibam
que o magistrado também não pode conceder tudo, né? A gente não tem, os recursos são limitados, as necessidades são infinitas e os recursos são limitados. Então a gente tem que trabalhar dentro daquilo que se pode oferecer para todos. Então, se o juiz decide deferir determinada medicação, deferir determinado procedimento médico, deferir um leito de UTI, o que for, ele tem que saber que aquela decisão, ela tem que servir para todos. O juiz tem que ter essa sensibilidade quando ele pega um processo de saúde e quando ele trata de recursos que vêm dos cofres públicos. Agora, por exemplo, em muitos casos que a gente vê, infelizmente, no dia a dia, às vezes a última esperança está na justiça, né, da população? Isso, Quando se procura a justiça é porque já se tentou várias vezes. Muitos dos casos já se tentou tudo e o recurso é a justiça. E aí o magistrado vai ter que ter essa ponderação, né? Vai ver se realmente é necessário, é imprescindível que ele atue garantindo o direito à saúde. Daí a importância justamente do comitê, para as pessoas que estão em casa entender, para atingir, quer dizer, ser mais justo possível, né? O mais justo possível. A gente tem que estar, o comitê, ele está atento a essas demandas temerárias, né? Algumas demandas que surgem em grande quantidade, em números, e que de procedimentos que às vezes são experimentais, de procedimentos de medicação que não são indicados para aquela doença. Então, por quê? Por que se está fazendo isso? Né? Então, recentemente nós tivemos uma audiência pública muito interessante, que foi patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, onde se tratou o problema da urologia. E essas audiências são importantes porque o gestor também participa, ele tem a oportunidade de relatar o problema, por que está acontecendo. Isso, e tentar uma solução. Exato. Antes de ocorrer a judicialização, né? Então é importante, é importantíssima essa comunicação, né? Essa interatividade entre o comitê, entre os órgãos parceiros, né? Que nós não é só o Poder Judiciário, o comitê é formado por vários parceiros, e o gestor público. E a saúde suplementar também é mais problemática ou é no mesmo patamar, doutora Valéria? Olha, no Estado eu diria que nosso maior problema é a saúde pública, mas a saúde suplementar também tem seus problemas. Agora, a vertente da saúde suplementar é outra, porque é o contrato, né? É baseado no contrato entre as partes. Então, nós temos problema na saúde suplementar? Temos, mas não é o problema que nós detectamos quando há a saúde pública. Mas no comitê nós temos a saúde suplementar, nós temos os advogados, os planos de saúde, temos o próprio CRM, que faz parte também do comitê. Tem Ministério Público também, tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, tanto estadual como da União. Temos as procuradorias do Estado e do município, a OAB tem assento no comitê, então são vários órgãos integrados, né? Integrados, né, trabalhando, unidos, né, numa proposta de trabalhar para a judicialização da saúde, em prol da judicialização, mas de tentar solucionar com a maior efetividade possível esses problemas. E quem ganha, com certeza, o maior beneficiado é a população. A gente fala, né, que nós somos a família da judicialização da saúde, porque, na realidade, não há um conflito de interesses. Há parceiros que estão preocupados com essa questão da judicialização. Ok, muito obrigada, doutora Valéria, pela sua participação. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E a TV Amarne vai ficando por aqui. Você pode participar, acompanhar
o nosso programa através das nossas redes sociais ou então pelo e-mail amarne@amarne.com.br. Até o próximo programa. TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.